A gente nunca ouviu falar, a gente nunca entrou em detalhes sobre a Quimbanda das Almas, né? Uhum. E do que ela tem, o que ela tem de diferente, talvez, de outras Quimbandas. Sim. Né? O que tem de diferente da Quimbanda das Almas não vou falar para uma Quimbanda luciferiana, porque aí já pega o que se cultua. Mas para as outras Quimbandas mesmo, Managô, Mamalei. Aham. Eu acho que tem várias diferenciações. Em termos de fundamento, isso é bem nítido, né? Sem querer entrar em fundamentações, mas tem várias características, por exemplo, de assentamento, que são próprias da nossa Quimbanda, né? Sei lá, coisas que são visíveis, sem adentrar nada do que tem dentro da nossa panela. Mas os nossos assentamentos são, por exemplo, feitos em caldeirões de ferro. Isso é uma característica da Quimbanda de Almas, né? Com o ponto do Exu riscado em ferro. Não é feito em barro, vaso e tal, não. Caldeirão de ferro, né? Salvo algumas exceções, mas enfim, no geral tem essa característica aqui. Eu acho que boa parte das quimbandas, elas se diferenciam principalmente pela forma como elas assentam, por como os rituais iniciáticos acontecem. Então, por exemplo, né, também sem adentrar fundamentações, a nossa iniciação é uma iniciação que acontece durante 7 dias, né? Enquanto outras quimbandas, a iniciação dura diferentes dias e tal. Tem esse conceito de maioral, que pra gente, maioral não utiliza uma máscara demoníaca, maioral não está associado a daimons ou a deuses antigos. Maioral pra gente é essa figura que é o útero negro da Quimbanda, que nasceu do caos e que não precisa de um nome ou de uma máscara. Ele é essa força que nos alimenta. E eu acho que é isso. A gente tem algumas questões específicas na divisão de reinos e povos. Nós temos os 7 reinos da Quimbanda. Nós temos cada reino, dentro de cada reino, né, os 9 povos. Mas para nós muda a regência desses reinos. Não vou adentrar nessas regências, mas é diferente de como as pessoas atribuem, por exemplo, o Reino da Mata. Tem um Exu e uma Pombagira que são reis daquele reino. Pra gente, esses reis são outros. Certo. Né? E eu acho que o que diferencia também é isso, é que a nossa história, enquanto tradição, advém de dentro de um candomblé. E aí a gente entra numa polêmica que eu adoro, porque muitos quimbandeiros têm muito pudor de dizer abertamente que suas tradições de quimbanda vêm de dentro de um candomblé. Só que é esse movimento natural das coisas, é a história de como as coisas aconteceram. Antes de existir qualquer pessoa que se autodenomina como quimbandeira, Exu e Pombagira já existia. Vamos começar daí. Já existia Exu e Pombagira antes da Quimbanda. Onde que esses Exus e Pombagiras estavam? Dentro de terreiros de candomblé, dentro de terreiros de macumba carioca, dentro de outras tradições de terreiro, aonde ali o fulaninho aprendeu a assentar Exu, o fulaninho aprendeu a cultuar Exu, foi pegando gosto pela coisa e de geração em geração aquilo se tornou um culto próprio. Então, muito dos fundamentos que hoje a gente vê em diferentes tradições de Quimbanda vieram de outras tradições que os fundadores dessas Quimbandas já participavam, né? Hoje em dia isso é menos comum, mas a gente pega os caras mais velhos de Quimbanda, fora algumas exceções, mas muitos deles eram do candomblé, muitos deles às vezes até tocavam, enfim, cultos paralelos, né? Mas o que eu tava dizendo é isso, né? Uma das características da Quimbanda de Almas é essa forte influência nas origens dessa tradição do candomblé Angola. Legal. Você disse que existe uma diferença, né? Que vocês fazem o assentamento em caldeirão. Né? E não em barro, salvo algumas exceções. Em qual exceção é feito no barro? Aí eu já não posso adentrar. Não mesmo? Aí não posso. Nem um pouquinho, nada? Até o final da live o Felipe arranca de você. Eu posso dizer que isso tem a ver com a fundamentação de determinadas linhas de Exu e Pombagira. Mas, num geral, a regra... determinados Exus e determinados Pombagiras, é isso? De casos bem específicos. Por exemplo, que caso específico? Vamos fazer o seguinte. Melhor você falar agora. Vamos fazer o seguinte, dá um exemplo assim. Dá um exemplo bem lúdico. Não posso falar. Mesmo sendo lúdico, a pessoa já vai saber já. E também porque assim, não é interessante. Pra quem não é, pra quem quer saber? Num geral, a característica do nosso assentamento é caldeirão de ferro. É interessante pra quem não é. Pra gente conseguir dormir essa noite, tá ligado? Sabe que é uma coisa que eu acho foda, interessante demais também, é o seguinte. A diferença do assentamento em caldeirão e barro. Uhum.
E porque alguns são feitos em barro, brincadeira. É que é o seguinte, quando a gente começou o programa, eu não tinha uma religião. Eu já cheguei a ser ateu, caralho. Depois vou até acreditar em Deus como energia, enfim. E porra, olha onde a gente fala muito mais aí com quimbandeiras, com ocultistas, com essas vertentes que elas são às vezes olhadas, vistas de uma maneira má, vamos dizer assim, pelas pessoas. E nesse tempo eu virei cristão. Uhum. Mas assim, eu sempre falo, né? É um cristão um pouco diferente do que o pessoal tá acostumado dentro de cristianismo. Então por isso que eu às vezes não me enquadro, eu não me sinto no cristianismo. Porque eu tento entrar na parte no cristão em relação aos ensinamentos e a maneira de Cristo agir. Em alguns pontos, e nunca vou chegar perto, obviamente, até porque eu sou muito reativo, eu sou retardado, né? Então, assim, não tem jeito. Mas eu não sigo ali a Bíblia como um livro, cara, porque eu tenho que tá dentro dela. Sim. Sabe? E isso aconteceu, meu, falando com o pessoal no meio desse caos, vamos dizer assim, todo dia. Vem gente de um lado, gente do outro. E eu gosto de falar justamente porque eu consigo conhecer aquilo que o pessoal às vezes prega como demônio. E aí você consegue abrir a sua cabeça para uma coisa muito louca, cara. Que é você entender que você, desde pequeno, você é doutrinado a acreditar que é só uma maneira que existe de acontecer as coisas. E que se não for dessa maneira, é céu ou inferno. Não tem outros. E é uma coisa que chega a ser bizarro, velho. Quando a gente abre a cabeça pra pensar a fundo sobre, você começa a falar, caralho, não acredito, mano, na moral, que eu passei tanto tempo com uma visão assim tão fechada disso. Isso que traz, de fato, foi o cristianismo desde a sua colonização aqui, foi colocando isso à frente, porque o cristianismo, ele vem da Europa, ele é europeu, assim também como a figura de Lúcifer, né? Essa figura de Lúcifer, ela também ali vem da parte judaico-cristã, né? Pra cá, enfim. Eu não sei porque eu tô falando tanto sobre... Pô, mas isso é legal, né? Que você teve uma perspectiva que não só, você entrevista pessoas de tudo quanto é, né? Você teve... Eu acho importante você falar isso pra mostrar como você ter contato com a diversidade é muito legal, cara. Você aprende tanta coisa que você abre sua cabeça e não necessariamente você vai abrir mão da sua fé. Sim. Mas você vai ver ela de um outro jeito. E um jeito, às vezes, muito mais legal do que você se limitar a simplesmente condenar tudo isso ao inferno. E aí você não entra em contato com isso. Tem um cabresto, que é a sua criação, rígida e fechada dentro daquela doutrina. Quando você tem contato, você troca uma ideia com uma pessoa diferente, que pensa diferente, sua cabeça expande. Então eu acho ótimo esse depoimento. Você entra meio que sem preconceito, né? Então acho que é até mais fácil. Você pode até ter preconceito. Acho que todo mundo tem seus preconceitos. Mas você já tem uma outra mentalidade, Sim. né?